Ok, amigas e amigos da Fraternidade Espiritual de Souza, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. Antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida que a gente faz tem melhor. Vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos aqui nesta noite. Vamos agradecer a presença de todos os encarnados que estão por aqui, que a gente vê, graças a Deus. E vamos agradecer a presença de todos os desencarnados que eu particularmente não vejo, graças a Deus. E hoje, como o Edson já falou, nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. O tema da palestra, o nome da palestra é Levanta e Anda. Assim, mano de Deus, onde é que você tirou isso? Eu tirei em dois momentos. O primeiro momento nós vamos falar até o final. E o último momento, no segundo momento, eu falo porque tem muito a ver com um dos meus ídolos do Novo Testamento. E aí eu vou falar depois. Isso que nós vamos falar está em João, no capítulo 5. É o quê? É um dos 7 sinais de Jesus. Porque João separa 7 sinais, que ele não diz milagres, ele diz sinais ou prodígios, e ele monta toda a história de Jesus em cima desses sinais, para mostrar o quê? A divindade de Jesus, coisa que os outros não fizeram, mostraram o Filho do Homem. João mostra o Filho de Deus em toda a sua magnitude. E um desses sinais é o paralítico do poço de Betesda. Rapaz, esse homem estava paralítico, tinha 38 anos, esse homem estava esperando lá. Por quê? Porque o poço de Betesda era um negócio fantástico. Era um poço onde, conta a lenda, reza a lenda, que um anjo ia lá toda manhã para fazer o quê? Mexer aquelas águas, dar-lhe poder de cura, e o primeiro que entrasse ali, os anjos que lá estavam, efetivariam o milagre. E de um paralítico lá que todo dia ia para ver se chegava em primeiro. Difícil, não é, gente? Paralítico, se arrastava assim, nunca ia chegar em primeiro. Só que Jesus viu que a hora desse homem tinha chegado. Aí Jesus está passando de boa por ali. Aí ele olha o paralítico, ele vê o paralítico, ele fala, rapaz, aí tem. Aí deu uma paradinha, olhou bem na cara do sujeito e falou assim, e aí? Quer andar? Aí o paralítico falou, nossa Jesus, é tudo que eu quero. Eu estou aqui todo dia esperando que alguém me leve para entrar no poço, porque só um é que vai acontecer o milagre. Mas olha como é que eu estou. Nunca vi ninguém para me ajudar. E antes de eu chegar lá, já chegaram bem uns 50. Não é isso? É claro, paralítico, difícil o cara ganhar alguma coisa assim, não sei, em Paralimpíada, né? Normal. Ok? Aí o que ele fez? Jesus olhou de novo nele e falou simplesmente, levanta, pega a tua cama e anda. Ele ficou olhando assim para Jesus, como quem diz, cara, não estou entendendo. Mas a partir daí, como que uma transformação se opera nesse homem. Ele começa a mexer as pernas. E as pernas começam a mexer, ele controla as pernas, ele levanta, embrulha aquelas coisas que estavam lá onde ele se deitava, põe debaixo do braço e vai. Sem fisioterapia. Automático. Sem nada, 38 anos parado ali esperando o milagre, e ele, sem nenhuma sessão de fisioterapia, simplesmente levanta e anda. É mole? Prende o pé com uma faixa por 2 dias. Só 2 dias. O que é que vai acontecer? Teu pé vai ficar durinho. E você fala, nossa, não consigo mexer o pé. Aí vai ter que ir para onde? Fisioterapia. Quanto tempo vai demorar? Um bocado, porque até você conseguir o médico, até ele te indicar o especialista, até o especialista conseguir fazer um exame para ver se realmente está daquele jeito, até que consiga a guia para que você vá fazer a fisioterapia. Quase 38 anos. E Jesus, na hora, na lata, cara, e
Isso é poderoso, não é? Mas olha que interessante, como Jesus não é tonto. Jesus não é tonto. Passou um dia ou dois, ele encontrou de novo o paralítico. Quer dizer, agora já é ex-paralítico, não é? Ex-paralítico andando. Aí ele olhou bem para ele e falou assim: opa, vejo que você está sãozinho, mas vou te avisar, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí o ex-paralítico ficou ligado, né? Por que será que Jesus falou isso? Porque a cada ação que nós fazemos tem uma reação. Ação e reação, causa e efeito. Jesus percebeu que aquele homem tinha chegado no momento em que tudo que ele tinha feito já dava para esquecer. Aí ele chamou o cara a razão: vem cá, levanta, anda, olha, o que você fez já foi, está zerado. Mas se você fizer de novo, pode ser que te aconteça coisa pior. Se ligou? Por quê? Porque tudo que nós fazemos dá uma reação. Está aqui, tem um lugar aqui esperando por você, teu mentor está aguardando. Aí ó, vai sair agora. Olha lá, senta aí. Viu ela? Sente e espera. Sente e espera. Depois do fim você levanta e anda. Não tem dúvida. Então tudo que nós fazemos ocasiona alguma reação. Não tem jeito. Não tem nada que nós façamos que fique sem efeito, porque nós demos causa. Aí a gente chega numa encarnação e fala assim: nossa, não seja, estou tão bacana, estou tão joinha, como é que me acontece tanta coisa errada? Por quê? Porque não é desta, é de outra. Ah, Manolo, mas veja que essas causas anteriores das aflições, como nos diz o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, é 5, 6% só do que a gente tem de problema. E a gente vive culpando o obsessor, não vive? Porque a gente vai: não, isso é coisa do obsessor, mas não pode ser, pelo amor de Deus, eu tirei pedra na cruz, eu salguei a Santa Ceia. Não é como diz o Félix, não é isso, pelo amor de Deus. Não é, nego, é que nós somos uns abestalhados. Menino de Deus, a gente dá motivo para um monte de coisa. A gente veio para fazer diferente e não faz. Então, meu amigo, nós vamos, durante a nossa vida, tendo aflições que são desta vida. Uma das causas das aflições desta vida, das causas atuais das aflições, é a apatia. Nego, pelo amor de Deus, como é que você consegue ficar apático diante desse espetáculo maravilhoso que a natureza nos oferece todos os dias? Como é que a gente consegue ficar apático quando entende que todo astronauta que sobe lá para a estação internacional chega lá em cima e fica abismado porque ele fala: cara, a Terra é azul. Ele fica assim, com os olhos esbugalhados. E nós aqui ficamos apáticos. Como é que a gente pode ficar apático com o nascer do sol? Como é que nasce o sol? O sol nasce devagar, devagarinho. Martinho da vida. Ele vem devagar, devagarinho, mas ele vem assim, ó. Primeiro ele tinge tudo de vermelho. Aí depois o vermelho vai subindo, vai ficando laranja, rosa, até que finalmente se faz a luz. Nós nem percebemos direito de tão suave que é a chegada do sol. E nós ficamos apáticos diante disso. Nós ficamos apáticos diante da beleza de um jardim. E nós ficamos deslumbrados com a descoberta de um planeta a 500 milhões de anos-luz, que tem características parecidas com a do planeta Terra. Ele fala: nossa, que da hora, meu! Um planeta que pode ter vida, cara! Mentaliza. Para você chegar lá, você tem que viajar a velocidade da luz, que é 200 mil quilômetros por segundo, durante 500 mil anos. Não, 500 anos, eu coloquei minha mãe. Durante 500 anos. Cara, se encarna, desencarna, encarna, desencarna.
E não chegou. E nós estamos com tudo isso aqui e a gente fica apático. Porque nós achamos que a nossa vida não vale absolutamente nada. Quer ver outra coisa? Decepções. A gente decepciona, não decepciona com um monte de coisa? Menino de Deus, a gente decepciona com tudo. Por que a gente decepciona? Porque a gente idealiza o próximo. Idealizou o próximo, dançou. Dançou, nego. Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, onde não tem ninguém santo. Mas Manolo, a igreja católica está cheia de santo. No entender deles. Mas no entender da escala espírita, que não tem. Porque nós estamos só no segundo degrau da nossa evolução. Provas e expiações. Ah, cara, num planeta de provas e expiações, a única coisa que vira santo quando morre é marido. Só marido. Porque ele fica lá na horizontal, a mulher aqui do lado, olhando o relógio para ver se já está na hora de mandar o féretro embora, não é? Aí vem as amigas e fala assim: nossa, ele era tão bom. Aí ela, para não deixar ninguém chateado, ela fala assim: ele era um santo. Percebeu? É o único jeito que tem de virar santo, é marido quando desencarne, mais nada. O resto, nego, o resto não tem jeito. Se nós não queremos nos decepcionar, não podemos idealizar. É como casar com um príncipe encantado, não é? Nego passa 15 dias, ela liga para a mãe. Fala: mãe, casei com um príncipe, agora estou dormindo com um sapo. Por quê? Porque não tem príncipe no planeta de provas e expiações. Ficou chateada por quê? Porque pensou que o príncipe ia fazê-la feliz, que ia fazer tudo, esse catapete vermelho toda hora. Nada, nego, né? Um cavalo branco, vamos cavalgar pela Paulista, vou te levar. Nada, nego, não tem isso no planeta de provas e expiações. O que tem é o sapo. Não tem jeito. Se você não quer se decepcionar com o marido, com o namorado, com namorado, não idealize. Entenda logo que ele é um sapo e fica com ele, casa logo com o sapo. Aí fala: mas Manolo, o que esse povo vai falar? Fala que eu tô casado com um sapo? Aí você olha para ele e fala assim: claro, casei com um sapo, mas que sapão. Percebeu? Porque já sabe que é um sapo mesmo, não tem jeito. Tem mais, ó. Sentimento de inutilidade. Dá para se sentir inútil, entendendo que Deus faz para cada um a sua tarefa. E a gente se acha inútil. Vivemos cantando o traje a rigor, né? Nós somos inúteis. A gente somos inúteis. Claro, não tem jeito. Ninguém é inútil na vida. Mas ninguém. O pessoal fala: nossa, Manolo, mas deve ter alguém inútil. Não, nós servimos sempre para alguma coisa. Nem que seja para atrapalhar a vida de alguém. Mas a gente serve. Não tenha dúvida. Imagina, menina de Deus, o que é isso? Pelo menos para isso a gente serve. Inútil, gente com tanta coisa por fazer aí fora, com tanta coisa para acertar, com tanta coisa para melhorar, com tanta coisa para ver, e nós nos achamos inúteis. Tem mais, rancor. Tem gente que guarda rancor como se estivesse fazendo assim um investimento. Guarda aquele rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento, mas guarda com carinho, com cuidado, que não deixa passar nada. Guarda. O que vai acontecer com um tonto desse, com uma tonta dessa? Está se candidatando a um passeio pela cidade de São Paulo de ambulância. E torcer para o trânsito tá bom, para poder chegar no hospital, o neguinho ter tempo de te abrir, colocar 2 pontes de safena, 2 mamárias, e você continuar daí. Guardar rancor, guardar ressentimento, para quê? Não tem jeito, a gente só vai colocando veneno dentro da gente, quer que o outro morra. Não, quem morre é a gente mesmo. Nós temos que nos livrar disso rapidinho.
Eu gosto de falar do Churchill, eu acho até que eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo, porque tem gente nova que é a primeira vez, né? Okay. O Churchill era danado. Eu e mais dois sabemos que ele foi o grande líder dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Aí acabou a guerra, ele voltou para Londres, estava lá no parlamento, tudo, e ele tinha uma desafeto lá, uma mulher que odiava o Churchill. Aí o Churchill está lá fazendo um discurso na Câmara, aí ela pede a palavra. Aí o Churchill, que é inglês, educadíssimo, finíssimo, ele dá a palavra para ela. Aí ela olha bem para o Sir Winston Churchill e diz assim: Sir Winston Churchill, se eu fosse a tua mulher, eu te dava veneno. Cara, esse homem segurou a onda, olhou bem para ela e falou assim: olha, querida confrade, confreira, né? Se você fosse a minha mulher, eu tomava. Acabou. Devolveu. Tranquilo. Devolveu. Pega que isso é teu. Vá com ele para onde você quiser. Para que eu vou guardar mágoa, rancor dentro de mim? Nem pensar. E tem outra coisa também que deixa a gente aflito e que faz parte das causas atuais. Ó, o financeiro. Hoje é dia 4. Tá quase bom, né? Porque o que tem? Segunda e terça já estamos recebendo, né? Mas até lá nós estamos tremendo assim. Crise de abstinência de dinheiro. A gente fica quase que delirando. Ai, meu dinheiro acabou, meu dinheiro acabou. Ai, o que eu faço agora? Ai, meu São Cristóvão, me ajuda. Porque está sem dinheiro. Cara, estar sem dinheiro é uma coisa que faz parte da vida. Também como estar com dinheiro faz parte da vida. No próximo 5º dia útil já estaremos com dinheiro de novo. Não é isso? Para que eu vou me desesperar até lá? Vamos com calma. Vamos tratar de melhorar a nossa relação com o dinheiro. Entender que ele é importante sim, porque faz parte do nosso aprendizado, é o grande responsável pelas nossas experiências, seja pouco ou seja muito, mas nós temos que conviver com ele, entender que ele é importante, que todos precisamos comer, beber, dormir, estudar, ter carro, ter casa, ter TV de plasma, tudo que todo mundo quer ter é lícito. Agora o que não é lícito é sofrer por causa disso. O cara que você sofreu, você esqueceu quem você é. Nós somos filhos de Deus e somos espíritos e estamos encarnados de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias. Eu já tenho um adendo com Deus. No meu contrato da próxima eu já tenho um adendo. Falei: não, Deus, pobre, essa foi a última. Na próxima eu já venho milionário, dinheiro no bolso, tudo que é para não ter problema. Sossegado, já sei, já sou espírita, já sei mexer com dinheiro, tudo direitinho. E a baixa autoestima. Baixa autoestima. Quem tem baixa autoestima, via de regra, são os mais velhinhos. Por quê? Porque nós vamos envelhecendo e nós vamos perdendo alguns postos na vida, não é? Nós vamos perdendo, por exemplo, os filhos vão crescendo, aí a gente já não pode mais, vai na padaria, vai no mercado, já não pode mais, você já, vai você, agora não posso, estou ocupado, fazer. Aí você tem que ir fazer um monte de coisas. Aí o que acontece? Você se sente diminuído. No trabalho é a mesma coisa, aposentou, o carinha se sente diminuído. Por que será? Porque ele pensa que a vida não tem meio e não tem fim, é só começo. E nós temos que lembrar de João. Lembra quando João batizou Jesus? João olhou para o pessoal e falou assim: olha, eu tenho que diminuir para que ele cresça. Menino de Deus, quer dizer o quê? Que todos nós, mais dia menos dia, passaremos por uma fase onde iremos diminuindo a nossa importância diante da sociedade. Mas essa diminuição é fictícia, porque nós continuamos importantes através de uma coisa chamada experiência. Nego, você já não tem força para puxar um guindaste, mas você tem força para dizer para o operador do guindaste como é que faz. Se ligou? Então, para que baixa autoestima?
se todos nós somos importantes. E a velhice é simplesmente um estágio na nossa vida. Nós estamos vivendo mais de 30 anos além do que o pessoal vivia nos anos 50. Vivia-se até os 60, 70. Hoje nós estamos encarando 100 brincando. 110, nossa, com facilidade. Cara, nós temos tempo. E nós vamos perder esse tempo todo nos achando assim, um horror. Eu estou tão ruinzinho, sem presta pra nada, cara. Levanta e anda. Ok, meninos e meninas. Agora eu preciso pôr óculos, porque isso aqui eu preciso ler. Olha aqui, ó. Aqui ele fala, olha, do Gandhi. Ele fala assim: se fossem perdidos todos os livros sagrados da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por que será? Porque lá no Sermão da Montanha tem tudo o que nós somos. Tudo o que nós precisamos saber para chegarmos até onde chegaremos. No Sermão da Montanha tem as bem-aventuranças. E olha a segunda como é que é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E a gente chora, que todo mundo chora, não chora? Gente, todo mundo chora. Mas dia menos dia a gente chora. A gente ri, mas a gente chora também. Quando a gente chora, a gente não gosta. A gente fala, que horror. Mas está chorando por quê? Porque pensa que o que ele queria foi negado por Deus. E não é isso. É que nós nos colocamos em demasiada dependência do material. Porque eu quero um HB20 e até hoje não consegui. Ai, eu choro. Nossa, todo dia eu choro. Por quê? Porque eu penso que o HB20 é importante para mim. Mas para mim é importante um Peugeot 206. Que é o que eu tenho. Então eu tenho que ir com ele até onde eu conseguir. Por quê? Passado esse período vai aparecer alguma coisa que vai ser do meu tamanho. Então eu não preciso ficar chorando, eu não preciso ficar me lamentando. Por quê? Porque eu serei consolado, tanto desse lado quanto do lado de lá. Para isso nós precisamos nos colocar debaixo do jugo de Jesus, e não debaixo do jugo da materialidade, debaixo do jugo do planeta. Nós temos que entender que o jugo de Jesus é suave e que o fardo que Jesus nos pede para carregar é leve. Lembra de Zaqueu? Que eu adoro Zaqueu. Cara, Zaqueu é da hora. Que Zaqueu era rico, milionário, mas era odiado. E ele vivia do jeito dele, até que ele ouviu Jesus e falou, cara, estou vivendo tudo errado. E Jesus foi na casa dele. A hora que Jesus botou o pezinho na soleira, Zaqueu falou de lá, Jesus, eu dou metade da minha fortuna para os pobres, e se eu prejudiquei alguém um denário, devolvo 4. Valeu? Aí Jesus falou, cara, esta noite a salvação esteve nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Metade da fortuna e 4 por 1. Jesus podia ter pedido para Zaqueu, falar assim, Zaqueu, deixa de ser muquirana e dá tudo para os pobres. Mas por que Jesus não faz isso? Porque ele sabe até onde nós podemos ir. Ele nos conhece. Ele é assim com Deus. Então ele sabe que Zaqueu naquele momento só podia dar metade. Se ele desse mais, ele ia sofrer. Jesus não quer que a gente sofra. Mas Jesus nos diz que não pede para a gente nada além do que nós podemos oferecer. Ok? Nós estamos aqui para quê? Para crescer. Mas para crescer espiritualmente. Crescer em conhecimento também. Aproveitar tudo que o planeta nos oferece. Porque nós somos criados para a perfeição. E lá, no Sermão da Montanha, está escrito quem nós somos. Olha o que Jesus fala para aquele bando, né? Que aquilo era um bando, cara. Ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Rapaz, quando ele fala vós sois a luz do mundo, nós temos que entender que isso se refere a todos nós. Luz do mundo. E ele fala, brilhe a vossa luz. A gente fala assim, rapaz, mas Manolo, como é que eu vou brilhar? Que luz que eu vou brilhar? Eu praticamente não tenho luz.
Praticamente, mas nós temos luz por quê? Porque Jesus fala, brilha a vossa luz. Se Ele pede para que nós brilhemos, é porque nós temos luz. E nós precisamos brilhar. Mas a gente regula, né? Parábola dos talentos. Eu tenho só 1 watt de luz. Como é que eu vou brilhar só 1 watt de luz? Meu amigo, você tem que brilhar o teu watt de luz, porque é só um exercício que vai transformar o teu Darth Vader, sem nenhuma luz, num Luke Skywalker. Nego, se ligou? Você tem que exercitar. Você tem que exercitar, brilhar, 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 até que a tua luz vá aumentando. E olha, 1 watt de luz aqui, outro acolá, mais um ali, um aqui, outro ali. Iluminamos a sala. Percebeu? 1 watt bem utilizado, nossa, sucesso garantido. Agora, se você tem 1 watt de luz e você só brilha 0,9, chegou do lado de lá, eles te pegam na malha fina espiritual. Pega por quê? Porque você sonegou. Mas você tinha 1 watt de luz, por que você só brilhou 0,9? Tinha uns caras que não. Que lá não merecia nem que eu brilhasse, não sei o que. Fala, carinha, dançou. Agora você vai ter que voltar e vai ter que fazer diferente. Vai ter que brilhar 1 watt inteirinho. E se não conseguir, azar teu. Valeu? Por quê? Porque nós somos luz. Deus nos criou e colocou dentro de nós tudo que nós precisamos para brilhar. Então vamos brilhar a nossa essência divina. E olha o que ele fala também: vós sois o sal da terra. Ele fala assim, Manolo, até os hipertensos, porque hipertenso e sal não bate, né? Mas é figurado só. Por quê? Porque o sal conserva as coisas. O sal dá sabor às coisas. Então nós temos que entender que precisamos conservar o que nós somos, melhorar o que nós somos e temperar. Ninguém precisa ficar chato só porque está melhorando. Né? Quando a gente começa a melhorar, a gente tá com o dedão assim, né? Nossa, você ainda faz isso? Vixe, nossa, que horror. Você ainda come carne, você ainda fuma, você ainda bebe. Eu não. Cara, deixa o cara pra lá, cuida de você. Que esse é o nosso lance. Temperar a vida, para que a vida seja feliz e para que nós não incorramos em alguns erros que já superamos. Ok, meninos e meninas? E tem um outro também que fala o que nós temos que fazer, ó, brilhar a luz e amar os nossos inimigos. Esse é jogo duro, cara. Toda religião fala isso. Todas, sem exceção. Fala, Manolo, mas é muito difícil amar o inimigo. Nós sabemos que sim. Kardec também sabia. Kardec nos diz que amar... Nós não queremos a Colômbia, né? Não é mesmo? Não dá. A Colômbia eu até que aceito, mas a Argentina, bicho, sai fora, meu. Que é isso? Colômbia até passa, não é? Mas a Argentina, cara, ninguém merece. Percebeu? Amar o inimigo é diferente de amar o amigo. Quando você ama um amigo, você chega, tudo bem, tá maravilhoso. Mas vamos pensar que o amigo de hoje foi o desafeto de ontem. Como é que nós conseguimos amá-lo tanto assim? Ai, nossa, cara, você é o irmão que não nasceu na minha casa. Nossa, que bom que a senhora tem 2 casas agora. E o teu desafeto será o teu amigo no futuro. Mas só que nós precisamos dar uma ajuda. Se não conseguimos amá-lo, sejamos pelo menos educados. Certo? Educado. Tratar a los hermanos com educação. Você tem que fazer. Precisa tirar para dançar tango, nada. Não precisa. Mas indica a rua de maneira correta, né? Que jogo, eles falam jogo. Eu vou para a Praça de la Sé. Pega aí o metrô. Tá aí.
Vaya com Deus. Ok, temos que ser educados, tratá-los bem, conviver dentro do nosso possível. Para quê? Para que essa convivência cresça e nós possamos transformá-los em amigos. Aí a gente fala, Manolo, isso daí é muito complicado. E realmente é, mas nós temos que lembrar que estamos num centro espírita e que a proposta da doutrina espírita é a mudança. Se eu chegar num centro espírita e não mudar, cara, o que eu estou fazendo diferente? Eu posso ser católico, evangélico, o que quiser, mas eu preciso mudar. A doutrina espírita coloca a vida nas nossas mãos. Nós somos donos da nossa vida. Não tem ninguém que vai fazer o meu trabalho. Jesus não vai descer lá de cima e falar, nossa, Manolo, vamos caminhar agora aqui de mãozinha dada. Ele está me dando a mão, mas eu tenho que andar. Eu tenho que visualizar os meus caminhos, tenho que pedir ajuda, isso eu tenho, mas eu tenho que levantar, eu tenho que sair. Então a mudança é importante demais, e para mudarmos, nós temos que entender algumas coisas. Entender, por exemplo, que Deus é Pai. Manolo, mas eu já sei, quando está com dinheiro no bolso. Não é quando estou com dinheiro no bolso, nossa, Deus é Pai. Agora quando não tenho, menina de Deus, eu falo, nossa, isso não pode ser Pai. Cruz credo, como é que me deixa nessa situação? Por quê? Porque é o que nós precisamos. E precisamos às vezes desses sacrifícios todos, para quê? Para que nós nos superemos. Porque superação é o que nós vamos fazer neste planeta. Nós chegamos num determinado patamar, mas nós temos que sair melhores. Agora, se eu me contentar em ser aquilo que eu cheguei, o que estou fazendo aqui? Então eu tenho sempre que melhorar. Ah, Manolo, mas não dá para melhorar tudo. Não dá. Ninguém sai de um planeta de provas e expiações uma Brastemp. Não sai mesmo. Não tem jeito. Mas dá para sair melhor. E esse entendimento de que Deus é Pai é importante. Por quê? Porque Deus tem limite? Não tem. Nós somos filhos de quem? De Deus. Isso quer dizer o quê? Que filho de peixe, peixinho é. Nós não temos limite. E a gente pensa que tem. Nós não temos. Por quê? Porque nunca chegaremos até Deus. Se nunca chegaremos até Deus, podemos caminhar sossegado. Por quê? Porque Deus não vai nem ficar chateado. Ele não vai nem pensar, aquele lá está querendo ser Deus. Não vai. Nós vamos caminhando, vamos atingindo, vamos aumentando o nosso grau de conhecimento e de espiritualidade. Sem limite. Nós somos infinitos. Tudo que nós precisamos está aqui dentro. Nós temos medo de tirar, porque a responsabilidade aumenta. E nós temos medo de tirar, por quê? Porque fala, Manolo, e aquele negócio lá que Jesus falou, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Claro que vai ser cobrado, mas a cobrança é nossa, não é de Deus. Se você já sabe fazer bem, para que fazer pior? Então você vai fazer bem, não importa quem. Você já sabe. Isso é que é o lance. Nós somos infinitos. Aí nós temos que olhar para dentro de nós, ver o que é que nós temos de bom, exercitar. O que nós não temos de bom, vamos tratando de melhorar para que a vida melhore. Entender sempre que nós somos filhos de Deus. Fé também é bom. Fé. Fé em Deus é fácil, não é? Nossa, Deus é Pai, Deus é Criador. Deus! Mas não adianta só fé em Deus. Você tem que realizar a tua parte. Né? A mesma coisa, segura na mão de Deus. Você vai segurar, Deus está te segurando. Mas se você não levantar e ir, não adiantou nada. Você tem que cantar, segura na mão de Deus e vai. E nós queremos que os outros façam as coisas pra gente, porque a gente gosta de terceirizar. A fé em nós mesmos é importante. Se nós não tivermos fé em nós mesmos, quem que vai acreditar na gente? Tem jeito. Nós somos os nossos melhores divulgadores.
Vai procurar emprego assim, vai. O entrevistador olha para você e já sabe que ele vai só perder 2 minutos porque você não serve. É o tempo que ele perde, 2 minutos. E aí, beleza? Beleza. Valeu, eu te ligo, tá? Tchau. Então você tem que chegar de boa, mostrar o que você é, mostrar o que você sabe, e caminhar com confiança em você, porque todo o universo conspira a nosso favor quando nós queremos. Ok, meninos e meninas? Infinitude. Que da hora. Aí não existem limites. A única coisa que nós precisamos é nos conhecer. Isso dá medo. Porque, cara, a hora que a gente dá uma olhadinha com cuidado por dentro, tem uns bichos ruins, que a gente fala, nossa, eu não vou conseguir, eu não vou superar isso. Vai! Mas você tem que se encarar. Você vai superar e você vai mostrar que você pode ser melhor. E temos que entender que também não temos limites para amar. Por quê? Porque a gente só ama por enquanto aqueles que a gente ama. Mas nós temos que expandir esse leque de amor. Nós temos que amar a todos. E nós temos que começar com a boa educação, para que no futuro todos nós nos amemos. Ok, meninos e meninas? Concluindo, crescer é um processo. O processo do nosso aprendizado é tentativa e erro. Não tem outra. Por quê? Porque nós não sabemos tudo. Então a gente faz da melhor maneira, errou. O que a gente tem que fazer? Cara, tirar lição e tentar de uma outra maneira diferente. Por isso que a gente entende que o fracasso na nossa vida é valioso, porque nos mostra como não fazer de novo. Se a gente fizer de novo, paralítico de Cafarnaum, você vai ter consequências. Ok, o paralítico de Betesda, você vai ter consequência. A mulher adúltera vai ter consequência. Se ligou? Se você errar de novo o mesmo erro, você está procurando encrenca. Então errou, vê onde errou, conserta e tenta de maneira diferente. A nossa meta é o sucesso espiritual e também o sucesso material, por que não? Mas para isso nós temos que usar uma série de coisas. Nós temos que deixar de ser vítimas, porque quem é vítima não consegue nada na vida. Consegue chamar a atenção a primeira vez. Ai, tá me doendo aqui. Cara, peraí que eu vou pegar um remedinho. Deu certo. Na segunda, já não dá. Ai, tá me doendo aqui. Cara, eu tô apressado, o remédio tá lá na prateleira. Você pega lá e toma 30 gotas, tá? Fui. Por quê? Porque não adianta você ser vítima. Não adianta. Você tem que tomar a vida e caminhar. Nego. E usar de compaixão. Compaixão conosco. Que nós às vezes exigimos demais da gente. Nossa, nós falamos, nossa, mas como é que você fez isso? Aconteceu, vou procurar não fazer mais. E ter compaixão com todos os outros. Por quê? Porque os outros são iguaizinhos que a gente, tão falhos quanto a gente. E onde eles erraram, nós podemos errar também. Nego. E tem perdão. Perdão é da hora. Tem gente que fala assim, Madonna, eu não perdoo porque eu não esqueço. Eu falo, calma, porque isso aí tem jeito, que perdão e esquecimento não está intimamente ligado. O que está intimamente ligado com o esquecimento é o Alzheimer. Isso é tiro e queda. Não, isso é tiro e queda. Alzheimer e esquecimento está intimamente ligado. Não tem jeito. Começou a esquecer, vai no médico, vai no neuro, ligado. É tiro e queda. Agora, perdão está mais ligado com compreensão, compaixão, entender o outro, que você no lugar dele talvez fizesse pior. Isso é assim. Não dá para perdoar de vez? Seja educado. A tática é essa: amenizar o impacto com educação, falar bom dia e caminhar um pouquinho lá na frente, e nós nos encontraremos novamente. E ter ética. Ética é importante. A gente sai para a rua com cartazes, abaixa a corrupção. Só uma pergunta: o que a gente faz quando está perto do radar? E passa 40.
Pra dar tchau pra câmera. Tchau, sou bonzinho, sou da hora. Ah, para! Isso não é ser transparente. Isso é não ter ética. Olha que coisa boba, né? Mas é. Por quê? O limite de velocidade da maior parte das nossas vias é 60. Se eu andar a 60, eu nem vou precisar brecar quando tiver o radar. Eu passo a 60, ele não vai me multar. É o limite. Onde for 70, eu ando a 70. Vou para a estrada, vejo o limite da estrada. 90, 90, 100, 100, 110, 110. Castelão, 120. Uau! Vou a 120. Estou dentro do limite, com condições de segurança. Isso é ser ético. É fazer, mesmo que o outro não esteja vendo. Ah, meu Deus. E humor. Porque você tem que manter o bom humor na vida. Menina de Deus. Ah, tem que manter, não tem jeito. Por quê? Porque acontece tanta coisa na tua vida para te tirar o humor. Particularmente de manhã. Eu não sei vocês, mas cara, quando eu acordo é um desespero, velho. Mesmo que eu acordo assim, meio assim, né? Com os olhos assim, ainda que eu vou dormir tarde, o telefone toca, eu acordo, já bate o dedo no pé da cama, já vai pro banheiro, acende a luz, toma aquele susto com o espelho e fala, ah não, sou só eu. Sou só eu. Rapaz, ai, que susto. Vou ficar triste por causa disso. Não vai mudar. Tristeza não faz plástica. Ok, menino? Continua feio do mesmo jeito. Então o que eu tenho que fazer? Tomar um banho, dar uma ajeitada, pentear o cabelo, arrumar pelo menos, né, que tá caindo muito, você tem que arrumar o cabelo, agora é um horror. Então, se troca, você vai ficar melhorzinho. Não vai ficar um Brad Pitt, que é o meu ídolo, não é? Mas também, né, cada um no seu lugar. Ele lá, eu aqui, cada um fazendo a sua parte. E nós vamos caminhando e nos sentindo felizes, humor, rir da gente. Porque rir do outro é fácil. Ria de você. E é aí que entra Pedro. Por quê? Porque Pedro é o meu ídolo. Pedro é o cara que mais pagou mico no Novo Testamento. Cara, Pedro pagava um mico um atrás do outro. Ah, deixa o celular lá fora que eu vou mostrar o mico que eu pago, cara. Rapaz, celular. Eu tenho um celular que eu ganhei por causa desse negócio de passar o cartão tudo. Aí ele liga assim, pra ver a hora, né? Aí eu ligo assim. Aí fica lá. Aí eu ficava com o celular assim, até ele apagar. E eu ainda achava ruim, porque eu falava, eu tenho que ficar andando aqui, vou ser atropelado um dia, porque se mexe ele vive de novo, é um horror. É um horror. Aí um dia eu estava em casa, aí a Mila, que é a minha filha, me viu assim. Ela falou, pai, o que você está fazendo? Eu falei, filha, eu estou esperando apagar, porque se a gente põe isso no bolso, ele acende de novo, é um horror. Ela falou, vem cá, pai, e tem um botãozinho do lado. Ela falou, aqui, apaga. Não acredito. Não acredito. Aí eu aprendi. Eu vou chorar por causa disso? Vou nada. Pago micos homéricos. Pedro também pagava. Mas olha, a hora que Jesus falou para aquele bando, sois deuses e não sabeis, tudo que eu faço fareis e mais, Pedro entendeu. Depois que Jesus foi embora, a caminho do templo de Jerusalém estava Pedro e João, e eles viram um coxo que pedia esmola no templo de Jerusalém. Aí o coxo foi pedir dinheiro, falou assim, aí tem uns trocados, mano. Aí Pedro olhou para ele e falou assim, olha, cara, eu não tenho ouro nem prata, mas do que eu tenho, isto te dou. E ele falou a mesma frase de Jesus. Ele falou, levanta e anda em nome de Jesus. Ok? Não, você pode ficar lá. Você não vai embora. É brincadeira, não é para levantar e ir embora agora não. Fica lá você. Percebeu? Pedro fez a mesma coisa que Jesus. Ele acreditou.
de pagador de mico, ele passou a ser a mesma coisa que Jesus, a oferecer o que tinha dele. E o que ele tinha fez com que aquele paralítico, com que aquele coxo andasse sem mais usar as muletas, curado instantaneamente também, igualzinho que Jesus. E nós, nego, vivemos reclamando da vida. Nós já temos 2 pernas boazinhas, uma cabeça 100%. É hora da gente literalmente levantar e andar. Ok, passei um pouco do tempo. Eu recomendo, disso tudo que eu falei, tem alguns livros que eu usei, eu não trouxe todos aqui. Eu recomendo o Sermão da Montanha, do Huberto Roden. Huberto Roden, ele não é católico, nem espírita, nem nada. Ele trata a divindade de uma maneira assim universalista, cósmica, eu diria. E tudo que eu tirei aqui do Sermão da Montanha foi nesse livro. Ele fala maravilhosamente bem. Então é interessante que nós peguemos esses livros para que abramos um pouquinho a nossa mente dentro da proposta de Jesus e dentro da proposta da doutrina espírita. Ok, meninos e meninas? Lembrando sempre que os DVDs do Manolo estão lá fora e que se os amigos comprarem vou ficar feliz. Se não quiser autógrafo, eu nem ligo. Mas se quiser vou adorar, ok? E agora sim é hora das despedidas. A todos os que estiveram aqui nesta noite, obrigado. Aos que sorriram, obrigado. Aos que brilharam o olhar, guardem o brilho, porque é o que nos identificará em qualquer quadrante do universo que venhamos a nos reencontrar. E quando nos reencontrarmos, que possamos nos reconhecer e nos cumprimentar dizendo: e aí, mano, fui!